Tem mais uma joia surgindo na base colorada e que já desperta o interesse de gigantes do futebol europeu. Nesse vídeo, a gente fala sobre Fabrício Prado, atacante que vem interessando clubes grandes da Europa e que teve um contrato oficial firmado nos últimos dias. O que a gente pode esperar desse garoto? Eu te conto depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos e, inclusive, tem mais Campeonato Brasileiro e Champions League durante esta quarta-feira, tá? Hoje tem Paris Saint-Germain e Tottenham, tem Olympiacos e Real Madrid, Liverpool e PSV, Arsenal e Bayern de Munique, tem Copenhagen contra o Kairat Almaty, tem vários jogos, tem a Eintracht Frankfurt e Atalanta, o Pafos contra o Mônaco, tem vários jogos pra gente brincar e se divertir lá na KTO. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, que tem o meu link, te registra por lá. Em um minuto e meio, no máximo, tá feita a brincadeira, o registro, e tu pode jogar lá na KTO na responsa, tá? O site é proibido para menores de 18 anos. Inclusive, eu quero botar alguns resultados aqui, tá? Quero botar alguns resultados aqui. Paris Saint-Germain e Tottenham, eu vou botar uma vitória do PSG. Atlético de Madrid e Inter de Milão, eu vou no empate. Sporting Lisboa de Portugal contra o Clube Bruges da Bélgica, eu vou na vitória do Sporting. Vitória do Liverpool contra o PSV e vitória do Real Madrid contra o Olympiacos, tá? Hoje também tem Bragantino e Fortaleza no Brasileirão, Fluminense e São Paulo. Eu vou nessa vitória do Bragantino, 1,85, e eu vou no empate entre Fluminense e São Paulo. Uma vitória do PSG, um empate do Atlético de Madrid contra a Inter de Milão, vitória do Sporting, vitória do Liverpool, vitória do Real Madrid, vitória do Bragantino e empate entre Fluminense e São Paulo, dá uma odd 82,34. Se eu botar 5 pila, volta 411. É pra brincar, eu botei só 5 pila pra me divertir lá na KTO, vou acompanhar esses jogos e você pode fazer isso também, tá? Se eu trocar aqui um empate de Fluminense e São Paulo para uma vitória do Fluminense, dá uma odd 49, com 5 pila volta 247, tá? Mas lembrando, é para brincar, joga o que tu pode, o que tu tem à disposição, porque a KTO é uma diversão, tá? Gente, vamos lá. Nesse vídeo eu quero falar sobre o Fabrício Prado, atacante de 16 anos que vem se destacando no elenco sub-17 do Internacional. Ele já tem convocações para a seleção brasileira de base, tá? Seleção sub-15 e sub-17. Ele não estava agora com a delegação que foi para a Copa do Mundo sub-17, tá? Ele jogou primeiro na seleção sub-15, já atingiu os 16 anos, agora aguarda porque pode ser um nome convocado nas próximas convocações da seleção brasileira sub-17. No Inter, mesmo com 16 anos, já tá no sub-17, foi artilheiro de 2 competições no sub-17 do Inter nesse ano. Ele é aquele centroavante grandalhão, de área, mas que tem mobilidade, tem obviamente uma boa finalização, é um centroavante, magrelão, tá sempre aparecendo na área e que é uma característica que a gente vem vendo cada vez menos aí nos centroavantes que surgem no futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro, por vezes, recorre ao futebol argentino, uruguaio, colombiano, para buscar esse centroavante mais de área, mas a gente está vendo no Inter o Ricardo Matias, que já está há um tempo no elenco profissional do Inter desde metade para o final do ano passado. Já teve propostas, pode ser vendido na próxima janela, e a gente está vendo um outro garoto desse estilo, como eu disse, centroavante, esguio, de área, que tem força física, apesar de ser um centroavante magro, que é o Fabrício Prado, tá? E o Fabrício, ele completou 16 anos recentemente e assinou o seu primeiro contrato profissional com o Inter. Os jogadores, quando completam 16 anos, eles podem assinar já esse contrato profissional com o clube. Ele assinou até o final de 2028, tá? Ele assinou um contrato de 3 anos, então, com uma multa rescisória na casa dos 60 milhões de euros. Eu tô falando aqui de 373 milhões de reais. Então, para um clube do exterior tirar o Fabrício do Inter
tem uma multa. Claro, essa multa é muito mais protetiva, porque às vezes tu bota uma multa muito baixa, o clube chega aqui, paga a multa, tira ele daqui. Se tu bota uma multa de 60 milhões de euros, ele tá protegendo o garoto. Tá protegendo, tem como base essa multa. Claro, se ele for vendido, só vai ser 60 milhões se ele despontar na base no profissional e for, vamos lá, não vou dizer que o novo Ronaldo, mas se for um nome, olha, unânime, que tá destruindo no futebol brasileiro, aí beleza, um clube pagar 60 milhões de euros. Mas não é uma tendência, por isso que eu digo que é uma multa muito mais protetiva, mas é um garoto que está se destacando bastante nas categorias de base do Internacional, vem chamando atenção, procurei pessoas das categorias de base do clube que tem relatos maravilhosos, que é um garoto tranquilo, não tem aquela questão ainda, apesar de ser ainda muito novo, 16 anos, de ter se deslumbrado por ter agora assinado esse primeiro contrato profissional com o clube. É um garoto bem centrado, bem focado e que está indo muito bem dentro de campo na base do Inter. Inclusive, ele tem, como eu disse, o primeiro contrato assinado com o Inter, ele tem essa multa de 60 milhões, ele tem convocações para a seleção brasileira de base e já desperta a atenção de clubes da Europa. Mais de um clube já enviou olheiros e já parou para acompanhar e tem ali um certo interesse pelo Fabrício Prado. O clube que foi já assumidamente, oficialmente, um clube que olhou o Fabrício é a Fiorentina, da Itália. Fiorentina é verdade que é um clube muito grande na Itália, na Europa, mas que vem de anos aí sem figurar entre os principais clubes italianos e também europeus, mas é um clube que tem lá o seu renome, tem o seu respeito, principalmente no futebol italiano, e a Fiorentina já tá de olho no Fabrício Prado, tá? É um jogador pra gente também ficar de olho porque, repito, ele já tem 16 anos, quem sabe com 17 ou 18 possa ser mais visto no elenco profissional do Inter. Como eu disse, aquela questão da multa ali, se ele barbarizar, quem sabe pode ser um valor mais próximo daquilo, por mais difícil que seja. Se ele barbarizar na base também, talvez rapidamente ele suba pro elenco profissional. Mas é um centroavante que está muito bem na base do Inter, assinou esse primeiro contrato profissional, tem aí já olhares do futebol europeu e da Fiorentina e de outros clubes, como eu trouxe aqui, e é um centroavante pra gente ficar de olho. Fabrício Prado, 16 anos, primeiro contrato profissional assinado com o Inter, e um jogador que tem seleção e já desperta interesse do futebol europeu. Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.